Tens bom assobio para pedir fiado. Olá, sejam bem-vindos a mais um CLC. Desta vez vai ser... Não, desta vez. O Pedro está de camisa. É verdade, gente. O Pedro está de camisa. Vejam só este contraste. Primeiro pode haver aqui pessoas que estejam a chegar aqui pela primeira vez e não estejam a compreender o meu entusiasmo por te ver de camisa. Então explica lá. Porque isto nunca acontece. Não, porque eu venho trabalhar relaxado. Eu venho trabalhar relaxado. Queres explicar às pessoas porque é que eu estou de camisa? Porque foste tirar o cartão de cidadão. Foi. Porquê que eu fui tirar o cartão de cidadão? Porque te gamaram o cartão de cidadão. Exatamente, gamaram-me o cartão de cidadão. E não só, gamaram a carteira toda. Não foi a carteira toda. E cartões bancários. Isso é que foi o trágico. É que não me gamaram a carteira toda. Foram à minha carteira, tiraram-me o cartão de cidadão, tiraram-me um cartão multibanco. E para que utilizaram a porra do cartão multibanco? Que é isso que me choca. Para se inscreverem em 4 sites de encontros. É verdade. E rebentaram 100 e tal euros Foi, nesses sites. foi. Eu nem sei em que é que dá para gastar dinheiro nesses sites. As como é que se chama? As anuidades. Pagaram o ano inteiro. E depois, como fiz, ou seja, houve uma participação na polícia, uma queixa, não é? Porque para todos os efeitos foi uma burla. O dinheiro, efetivamente, tive a sorte, o dinheiro foi-me restituído pelo banco, por causa de um seguro que temos. Mas fiquei chocado com esta porra, que é... Eu tenho... 100 e tal paus. Portanto, eu tenho uma noção... vocês frequentarem esses sites e virem lá um José Pedro Silva... Não sou eu. Não sou eu. Não é eu. E efetivamente, eu só dei conta porque havia lá quando eu estava a ser confrontado, então, porquê que gastaste dinheiro aqui mais estes 100 e tal euros? E eu pensei, não, foi num Training Peaks, foi nisto. Não, porque isso já foi pago. Tens aqui um Badu, peraí, Badu, esse nome não me é estranho. Deixa-me pesquisar o que é que isso é. E vi que o Badu é um site de... Eu não tinha conhecimento. Nem eu. O nome não sei porque eu leio muita porcaria. O nome foi-me familiar quando me falaram os outros dois. E eu disse, pá, esse nome não me é estranho, deixa-me pesquisar o que é que isso é. Isso é um site de encontros. E depois fomos ver o que é que os outros 4 eram sites de encontros. Ou seja, pá, um gajo muito azeiteiro, sozinho, ainda por cima, não é? Que me roubou o cartão de cidadão e coisa para se inscrever em sites de encontros. Verdade. Provavelmente eu acredito que é para fazer depois burlas e essas coisas todas, não é? Roubar uma identidade, roubar um coisa. E eu tenho uma ideia de uma janela, mas isto não vou adiantar mais porque eu tenho uma ideia de onde é que foi. Sim, ou isso também já não interessa. Já foi cancelado. Nem vale a pena. Mas isto para dizer o quê? Tu estás de camisa é verdade. E eu estou com uma camisola de futebol. É verdade. Porquê? Porque eu vim treinar agora e portanto surgiu esta janela horária para nós gravarmos e pronto, estamos aqui num alto. Ou seja, estou vestido de diretor desportivo e tudo hooligan. Exatamente. E portanto, com isto nós hoje vamos dedicar à volta a Portugal. Parece que há... A volta a Portugal. A volta a Portugal, que vai começar... Os campeonatos nacionais. Mas a volta a Portugal feminina começa para a semana. Também começa já na quarta-feira. Portanto, vamos falar também um bocadinho disso e vamos dedicar aos campeonatos nacionais porque houve aqui algo muito bem feito. Que também temos que falar. Portanto, falamos isso depois da intro. Calma, meninas, calma. Só para dizer que a Volta a Portugal Feminina arranca na próxima quarta-feira, ao meio-dia, do Parque Oriental de Rio Tinto. Confirmas, Rafael? Confirmo, sim, senhora. Arranca então para a estrada, nem sei qual é a edição, da Volta a Portugal Acho que é a Feminina. terceira edição. Terceira ou quarta edição, assim, olha, não faço ideia. Eu vou estar por lá. Vou lá cumprimentar um amigo meu que vai estar lá a trabalhar. E 12:30 no Parque Oriental está marcada a partida. Entrega um beijinho à Raquel, que ela também lá está. Sim. Vou estar por lá, vou ver o que é que se passa. E portanto, passem por lá, quem for aqui e tiver disponibilidade. Sei que o programa já está disponível, ou seja, com as passagens e os horários já estão disponíveis na internet, penso que deve ser no site da Federação, e podem consultar, pode ser que até passe perto da vossa zona. Sei que nós vamos ter aqui pelo menos as duas primeiras etapas é mais ou menos aqui na Zona Norte. A primeira claramente é na Zona Norte, eu acho que a segunda já se começa a deslocar um bocadinho mais para a Zona Centro. Ou então não. Eu sei que há uma que tipo vai a explosão. Bom, eu provavelmente assim, na quinta-feira se calhar vou ver o arranque e a chegada. Na quinta-feira estou mais livre, vou ver as etapas e provavelmente vou ver o arranque e a chegada. Não sabes onde é? Mas eu de carro chego lá, não sei. Sim, claro. Pronto. Portanto, vai para a estrada a Volta a Portugal Feminina. Este fim de semana também tivemos ciclismo. E ciclismo que também nós temos que... Ciclismo com muita qualidade. Com muita qualidade, porque eu acho que o pelotão nacional começa a ser formado por atletas de muita qualidade.
não é começa, ou seja, nós já temos atletas de muita qualidade, mas eu acho que começa também a ter o devido valor. E este fim de semana também aconteceu uma coisa que temos que dar também o devido valor quando assim é merecido e quando notamos que as coisas estão de facto a melhorar, ok? E tem que começar por algum lado. Que este fim de semana nós tivemos uma transmissão televisiva que, na minha opinião, foi de excelência. Tivemos os campeonatos nacionais de estrada, estamos a falar os elites, não é? Elites sub-23. Sim, masculinos. Tiveram transmissão direta na RTP2. Exatamente, com qualidade, helicóptero, motas, ao nível de uma volta a Portugal. Sim, para aqueles, ou seja, nós temos que falar do mau quando é mau e temos que falar do bom quando é bom. Exatamente. E acho que a Federação Portuguesa de Ciclismo começa, ou pelo menos deu aqui, um cheirinho de que realmente há vontade de sair daquele mofo bolorento que tivemos até agora. Obviamente que... E trazer o ciclismo para... Eu por acaso até tenho curiosidade dos dados de audiências para perceber se... Porque depois isto tem que ir para a balança e perceber se vale a pena o investimento ou não vale a pena o investimento. Eu acho que vale a pena. Eu estive agarrado à televisão. E como tu, tiveram outros tantos. Mas há que perceber se vale a pena o investimento ou então, de facto, não vale a pena Rafael, o investimento. não é uma coisa que tu possas medir numa vez. É preciso criar consistência. Claro que sim. Eu acho que foi dado o primeiro passo. Houve muita gente a queixar-se relativamente às femininas, que não houve transmissão. E, efetivamente, acho que ainda é um caminho que se tem que percorrer. Mas eu acho que se deu aqui um passo muito, muito importante para o ciclismo português, para o ciclismo nacional. Transmitirem os campeonatos nacionais era uma coisa obrigatória quando tu ligas a Eurosport e estão a dar os campeonatos nacionais franceses, os belgas, os de todo e lado e mais algum, porque pronto, nesses países tens um pelotão muito profissionalizado, não é? Tens muitos franceses no World Tour, tens muitos belgas de elite no World Tour. Aliás, deixa-me só falar aqui uma coisa que eu estive a ver hoje de manhã. Por exemplo, o vencedor do campeonato francês não vai ao Tour, por exemplo. Não sei se tu sabias disso. Não. Estive a ver Estive atento aos campeonatos nacionais belgas, mas por acaso dos de França não vi. Aquele que se sagrou este fim de semana, o campeão francês, não vai ao Tour, por exemplo. Foi campeão em França, com muitos nomes sonantes, e não vai. Nós aqui em Portugal tivemos, lá está, que se não houvesse esta transmissão, se eu não tivesse visto, tu ouves relatos, mas não é a mesma coisa. Ias ler depois, mas tivemos uma corrida incrível, espetacular, um espetáculo de ciclismo puro. O Ivo está a fazer está a ter o ano da vida dele, claramente, não é? Tanto o Ivo como o Rui desde os Jogos Olímpicos, mas o Ivo está a ter um ano excepcional e fez uma corrida incrível com a queda que ele teve, que foi feia. Ele ficou bastante maltratado com a queda que ele teve. Logo ao quilómetro 3. No final da prova, nas redes sociais do Ivo, foi publicada uma fotografia do resultado da queda, onde ele tinha as costas todas queimadas. Todo esfarrapado. Notas que foi uma queda dura, ele estava muito maltratado e ainda faz a corrida que faz, muito tempo na fuga, depois disputa a corrida com mais 2 atletas e nós assistimos a um espetáculo de ciclismo e é muito bom tu veres isso cá dentro. Porque, por exemplo, o Ivo é o Ivo e sabemos o nível em que o Ivo se encontra, mas, por exemplo, nós temos que destacar também a corrida que faz o Pedro Silva e o João Medeiros. O Pedro Silva, que foi um atleta que correu comigo, ele é da minha idade. Repara que uma coisa que me disseram muitas vezes, consecutivamente muitas vezes, e ontem deu para nós vermos isso. Disseram-me o seguinte, por exemplo, há muitos atletas portugueses que têm nível para estar numa equipa World Tour. Só que por razões da vida, a oportunidade não surge, porque isso efetivamente são muitos candidatos. Como também já me disseram, o nível não é assim tão diferente quanto isso, depois são muitos candidatos. Sim, exatamente. E nós temos também que perceber que existe aqui uma coisa que eu acho que é o português que tem muito o síndrome de estrela, que é, o português é muito bom cá dentro. Vamos falar de números. Um atleta português que seja muito bom, que debite 6 watts por quilo, que é muito para um atleta português, para o panorama nacional é muito, não é? Vocês não precisam de ir muito longe, vocês vão à Espanha, quantos amadores não existem a debitar 6.1, 6.2? É isso, ou seja... Amadores, e esses amadores também concorrem para o mesmo lugar. Portanto, muitas vezes ouve-se que os portugueses não têm oportunidade de mais e não sei o quê.
é muita gente para Mas ocupar também- um lugar. Sim, mas mesmo naqueles que estão na nata, mesmo ali na natinha, há muitos para o mesmo lugar. Ok? E pronto, eu sei de coisas que já me contaram, mas isso iria-me levar para outras questões e não é por aí que nós queremos ir. Por exemplo, nós tivemos um Ivo Oliveira que fez uma corrida brilhante. Acho que a corrida do Ivo acaba por ser emocionante porque nós não podemos de forma alguma descartar a questão da queda e o estado em que ele fica após a queda, não é? Mas depois, por exemplo, tivemos o Pedro Silva e tivemos o João Medeiros. João Medeiros. O João. Fizeram Eu, por acaso, com o ele. João não conhe... O João Medeiros eu não E só lhes conhecia. quero. Eu não conhecia, mas o João fez uma corrida E só lhes quero espetacular. agradecer. Uma corrida sofrida, sabes? Nós que andamos de bicicleta, nós sabemos perfeitamente o que é andar ao elástico. E o João andou muito tempo ao elástico. Deu-nos um espetáculo brilhante. Ele nota-se que foi um atleta. Eles os três deixaram tudo na estrada, mas eles fizeram mesmo uma corrida espetacular. O Pedro, que é um atleta que eu não sei se ele por acaso nos vê, se lembra de nós, porque ele correu comigo nas corridas do Minho. Ele era da Ceiça, da equipa da Ceiça, e ele ganhava as corridas de XCO na altura dele. Eu, se não me lembro, eu não quero estar a dizer nenhuma estupidez, mas eu acho que ele tinha uma Canon dele, uma Lefty ou uma Specialized, eu agora não me lembro, mas ele correu comigo, ele é da minha idade, e então nós partilhámos ali corridas, e ver um rapaz que a certo ponto nós cruzámos ali caminhos e está a disputar um campeonato nacional com um atleta como o Ivo, é porreiro. Eu acho que, lá está, em termos de nível, eles estiveram ali iguais. Okay? O Ivo, talvez. O Ivo ganhou, teve ali aquela margenzinha de diferença. O Ivo, imagina, quem viu a corrida sabe que o Pedro também se expôs muito à corrida, não é? O Ivo, talvez mais pela experiência que tem. Sim, deixou-se ficar ali na roda e atacou. Porque sabia que... Porque acho que se tivesse sido ao contrário... No 1 para 1, o Ivo... se calhar sabia que era, à partida, que era o mais forte, apesar de um sprint ser um sprint. Não digo que seja 50-50, mas pronto, pode dar para qualquer lado. Mas acho que o Ivo sabia que se resguardasse chegava ali com eu não seria assim tão linear. Sim, eu acho que houve ali, ou seja, quando eles fogem, depois quando o João fica para trás, e eles levantam os dois do pé, porque ali tinha que ser, eles iam passar a olhar um para o outro, a ver quem, não é? E o Pedro acaba por ter que ser ele a pagar um bocadinho mais ali, não é? Só que depois ali na linha de meta, nos últimos 100 metros, aquele que deu um bocadinho mais para manter ali um bocado mais o ritmo, que se não resguardou tanto, paga. Não é? Claro. Porque acho que mesmo que se ele tivesse ganho, seria um justo vencedor, não é? E efetivamente, aqueles três, não descartando qualquer um dos outros que estava depois no segundo grupo, mas acho que aqueles três deram-nos um espetáculo digno de se ver num campeonato nacional. Sim, exatamente. Foi brilhante. Só pode ganhar um, mas eu olho para aqueles três como uns ciclistas enormes. O segundo e o terceiro lugar acabam por ser sempre aqueles lugares mais... O segundo lugar é o lugar um mais ingrato que existe. Ainda por cima ao sprint é o lugar mais ingrato que existe. Mas eu acho que no lugar do Pedro, eu ficar em segundo lugar e perder para o Ivo, acho que é algo de se louvar, não é? Porque estamos a falar de um Ivo que, pelo menos estando de fora, só o Ivo saberá, mas estando de fora, acho que estamos a ver o melhor Ivo de sempre. Estamos a ver o Ivo na melhor forma que ele alguma vez teve, não é? Pelo início da época que teve, pelas corridas que tem ganho até agora, não é? Acho que estamos a ver o melhor Ivo de sempre. E perder uma corrida para o Ivo, acho que é um sinal de... Isto estás a falar quando foi tão tac-a-tac. Por causa do currículo que ele tem amontoado. Mas repara, eu vou colocar isto noutra questão. Eu olho para este Pedro Silva ali e digo assim, mediante a corrida que ele faz, lá está, temos aqui um atleta que tinha lugar numa equipa World Tour. Eu não tenho seguido o ano dele, porque o ciclismo português, infelizmente, se nós tivéssemos mais transmissões, podemos ver mais disto, podemos ver a combatividade. Porque aquilo que eu destaco aqui, e aquilo que foi bonito de se ver, foi a combatividade. Porque é aquilo que os números, que os relatos e a grelha de partida não mostra. Porque fazer um segundo, repara, nós temos discutido muito isto aqui para tentar passar a imagem para as pessoas do que é. Fazeres um segundo lugar, como ele fez, discutido ao sprint, ou então um terceiro, como o João fez, que os últimos quilómetros foram muito duros, ele a certa altura teve de descolar, mas ainda assim lutou e não terminou muito distante, ainda depois recuperou e não terminou muito distante, ali a poucos metros. É diferente veres a corrida e depois veres uma corrida disputada desta forma e depois veres uma tabela onde o segundo lugar está, por exemplo, a 4 minutos.
ou o terceiro lugar está a 5 minutos. É completamente diferente, não é? Tu aqui percebeste efetivamente a vida que houve na corrida. Eu acho que, por exemplo, lá está, é tal coisa, não sei a consistência que o Pedro tem tido durante a época, se se preparou só para isto, se está a sofrer um pico de forma porque se prepara para voltar a Portugal, que também está prestes está quase aí à porta, não é? E os ciclistas portugueses, infelizmente, preparam-se demasiado para voltar a Portugal. É o que é o que vai mostrar a época. Infelizmente, é a época deles, não é? Exatamente. É a época que eles Por exemplo, são sujeitos. nós já vimos muitas vezes, isto já aconteceu, atletas que foram brilhantes World Tours regressarem a Portugal e não conseguem ganhar uma volta a Portugal. Percebe o que eu quero dizer? Há aqui outras questões envolvidas que agora por acaso meti aqui os pés pelas mãos. Sim, há aqui outras questões envolvidas, porque depois em Portugal estava completamente minado até há poucos anos atrás, e logo aí, quando estás a jogar limpo, podes ser o World Tour, mas não consegues fazer nada contra um Golf 2 que tem um turbo Garrett instalado, não é? Mas eu acho que estamos a viver uma época, eu acredito que estamos a viver uma época limpa. O ciclismo português continua a ser literalmente limpo daquilo que foi feito até uns anos atrás e continuará a haver essa limpeza. Mas eu acho que o Pedro Silva, por exemplo, mediante aquilo que mostrou, era um atleta que tinha equipa tinha lugar numa equipa a World Tour, não tirando de forma alguma o prestígio, nem quer tirar ao Ivo, porque fez uma corrida brilhante. Deixa-me só colocar aqui uma questão. Eu acho que o Rui, agora falo do Rui Oliveira, também fez um trabalho brilhante. Lá está, é o jogo tático que se aprende mais no World Tour, se calhar. Fez um trabalho tático brilhante, porque sabendo ele que o Rui Costa é um atleta perigosíssimo, não esquecendo de quem foi campeão nacional o ano passado, não é? E ele ficou ali a marcar um bocadinho o Rui Costa, não lhe dando aquela boleia para a frente, não deixando o grupo puxar tanto quanto devia, porque nós sabemos também que seria um atleta que, se houvesse vontade de chegar à frente, tinha trabalhado, porque no fundo é esse também o trabalho que ele tem numa equipa que é a Nata atualmente, mas eu acho que ele foi um trabalho brilhante. Ele trabalhou um bocadinho ali para o irmão, marcando aquele que seria um dos principais adversários diretos e também grande candidato. O Rui, que depois mesmo no final o Rui Costa teve problemas na bicicleta e portanto condicionou ali a corrida dele, mas que também já estava entregue para o grupo da frente, que fez um trabalho muito, muito bom. Depois sim, também havia... mesmo na frente houve uma troca de bicicleta, ali nos últimos 4 km, 3 km, em qualquer coisa. De quem? Houve um furo. Eu não me recordo agora quem foi ao certo, se foi o João ou se foi... Agora estou confundido, mas eu acho que não foi o João, acho que foi mesmo o Pedro Silva que tem que ir rever. Então foi o João. Foi o João que furou. Não Quem sei. é que corre de biseller? É os do Feirense, nem sequer estavam na frente. Eu tenho que ir rever. Agora estava focado, mas... Os do Feirense tinham um atleta no grupo intermédio que estavam na perseguição. Mas não estavam nos três da frente. Não, mas houve ali uma troca de bicicleta do pessoal da frente, dos três da frente. Mas nenhum é. Eu acho que foi o João, então posso estar enganado. Acho que foi o João Medeiros que furou. Equivocado. Acho que foi o João que furou. Foi o João Medeiros que furou e teve que substituir a bicicleta. Já mesmo nos últimos 5 km. Não, então estás enganado. Tu não viste a corrida, como é que sabes? Eu vi a corrida. Estavas a ver no quarto? Ok, pronto. Pronto, de qualquer das formas. Está entregue. Também tivemos os campeonatos nacionais de contrarrelógio que foram ganhos pelo António Morgado, portanto, tanto no fundo como no contrarrelógio ficam para a equipa da Emirates. Morgado que, por exemplo, um atleta também que muito bem lançado e que, por exemplo, na prova de fundo não se mostrou. Sim, pode ter sido dentro da equipa que queriam fazer dessa forma, não faço ideia, eles depois lá saberão, mas os 2 títulos ficam entregues à Emirates. Nos sub-23 ficou para o Daniel Moreira, que está na equipa da Axian Jaico, também ao sprint, a ser disputado pelo João Martins, da equipa do Boa Vista. E depois aqui abro um parênteses, porque eu fico com muita curiosidade com o que é que acontecerá à equipa do Boa Vista, com esta questão toda do clube. Como assim? Do clube, ou seja... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São coisas, a equipa? Não, a equipa de ciclismo não tem nada a ver com o Boa Vista. Porque... Já há uns anos. Ok, pronto. Alguém de Boa Vista... Pensei que os fundos estariam envolvidos. Não, são coisas completamente diferentes. Alguém de Boa Vista, que me corrija se eu estiver errado, a equipa de ciclismo do Boa Vista estava integrada no Boa Vista Futebol Clube até há uns anos atrás. Quando o Boa Vista teve uns problemas graves, que depois o levaram para a segunda divisão,
A equipa de ciclismo teve ali um bocado à rasca, porque as coisas estavam ali misturadas e foi tudo levado como se fosse tudo a mesma coisa. E a partir daquele momento, a equipa de ciclismo usa o nome, é o Boa Vista, não é? Mas são duas coisas completamente diferentes. Ok. E, portanto, não, felizmente a equipa de ciclismo de Boa Vista, enquanto tiver saúde e condições, vai continuar. Não tem nada a ver com o futebol, que neste momento o Boa Vista, que é um clube que sentimentalmente... Ainda o vamos ver jogar aqui no Desportivo Lessa do Vale. O Boa Vista, que é um clube que eu tenho uma ligação emocional. Eu não sou um grande fã de futebol, mas eu estudei em frente ao Boa Vista durante 4 anos. 4 anos, isto porque eu gostei muito do 7º ano, e então disse, deixa-me ficar outra vez aqui porque isto afinal é bom. E estive no Clara de Rezende e passava muito tempo lá a ver os treinos, a ver isso tudo. Passávamos lá, éramos putos, passávamos a vida nas bancadas e acabei por criar ali uma questão emocional com o Boa Vista. E lamento imenso o que está a acontecer com o futebol, mas futebol é futebol. E repara, se o ciclismo não anda porque não há dinheiro, no futebol tem que ser exatamente a mesma coisa. Porque os clubes de futebol, aquilo que eu sei, não quero entrar aqui nos futebolistas, vivem de empréstimos. Não, aquilo que eu percebo, não há liquidez. Não é? É um problema que parece que é transversal ao desporto. Porque tu vês, vais começar a perceber o futebol e dizes, no futebol há muito dinheiro porque vendem jogadores por 100 milhões, por 50 milhões, mas depois percebes que os clubes afinal não têm dinheiro. E eu percebo, então esse dinheiro vai para onde? No ciclismo, não há dinheiro, simplesmente não há dinheiro porque tu não se vendem atletas, o dinheiro vem essencialmente, vem dos patrocínios, porque por exemplo no ciclismo também não tens a questão da venda das camisolas. Eu recordo-me, por exemplo, quando o Cristiano Ronaldo na Europa trocava de clube, ele numa semana... Eles faziam o dinheiro da transferência só vender camisolas, que é uma coisa absurda. Imagina o que era uma equipa de ciclismo conseguir fazer algo semelhante, não é? Isso levanta aqui diferenças colossais. Um desporto não é só um desporto, as coisas na vida não conseguem ser alavancadas se tu não tiveres investimento, seja investimento humano, seja investimento de capital. E por norma, repara, o investimento humano tem que trazer consigo o investimento de capital. Porque isto é muito bonito, nós trabalhamos por amor à camisola, mas nós depois, quando vamos comer, tu olhas para o prato e não pode estar lá. Um prato cheio de amor não enche barriga, não é? É muito bonito, quando estás apaixonado, sentes as borboletas na barriga, mas a verdade aquele tipo de borboleta não traz proteína e tu ficas magrinho, não é? E portanto é preciso uma coisa atrás da outra. E existe efetivamente aqui uma discrepância colossal, mas não é por aí que eu quero ir. Rafael. E só finalizando isto da estrada, nas femininas tivemos Daniela Campos também a disputar ao sprint com a Raquel. Exatamente, e Tata Martins a fazer 3º lugar. Portanto, a Raquel, primeiro ano na estrada e a ter grandes resultados, não é? Vice-campeã nacional, e vejamos agora como é que lhe corre já agora, a volta a Portugal. No contrarrelógio em sub-23, Beatriz Roxo, que já passou por aqui também, no CLC, é um doce. Portanto, quem quiser escrutinar mais uma coisa, entre no site da Federação e veja isso. E não posso deixar de forma alguma, uma vez mais, de dar os parabéns à Federação por estar a mostrar que realmente vale a pena comunicar ciclismo, porque se nós não comunicamos, nós não existimos. No fundo é o que nós estamos aqui a fazer. Agora, o que é fundamental? É consistência. Passando para algo não tão bem conseguido. Conta-me. Tivemos Taça Portugal, não sei se soubeste. Taça Portugal, ok. Tivemos Taça Portugal no Fundão. Uma pista espetacular. Mas tivemos Taça Portugal no Fundão. Mas sabes que a pista é espetacular, mas a pista é a mesma há muitos anos. São todas. Mas aí também não devia haver um bocadinho de variabilidade. Mas isto é uma luta que eu já desisti, atenção, não é? Mas nas taças do mundo também não muda assim muito, muda. Vão mudando as pistas de vez em quando. Têm sempre os nomes, eles também não vão. Mas porquê que... Sim, ok, pronto. Nós, por exemplo, quer dizer... Nas taças do mundo... Oh, Rafael, eu entendo o que tu dizes. Nas taças do mundo vão mudando. Uma curva aqui, uma curva acolá, mas... No geral, é sempre. Mas repara uma coisa, nós. Por exemplo, chegas a 9 meses, tens sempre a mesma subida, sempre a mesma descida. Espera aí. Vamos ser coerentes. Diz assim: nas taças do mundo não mudam, por isso nós também não mudamos. Mas então, se formos a imitar uma coisa, temos que imitar tudo o resto. Mas acho que o problema não está aí. Claramente o problema não está nos circuitos. Sabes quando tu me falas em Fundão? O problema não está nos circuitos, não é? Quando tu me falas em Fundão, eu nunca mais na vida, porque nós guardamos isto, nunca mais me hei de esquecer uma questão em que eu vou agora só fazer aqui o parênteses e explicar. O Rafael sempre teve um problema, não é um problema, é uma característica, que era quando chegava a altura de ele aquecer,
Nós fazemos o aquecimento ali 45 minutos antes da chamada para a partida, que era para ele fazer ali meia horinha de aquecimento e depois ser chamado para a partida e ficar 15 ou 20 minutos parado na partida à espera a neutralizar tudo que foi o aquecimento. Mas isto é típico, mas pronto. Quando era a hora dele aquecer, o Rafael desaparecia, porque ele tinha sempre que fazer o número 2. Ligava-se, ele lembrava-se, tem que aquecer, e o Tico e o Teco ligava logo, tens que fazer o número 2. É factual. E então, no fundo, a uma ocasião, sai ele e o Pedro Carvalho para fazerem exatamente a mesma coisa. Regressa-me o Pedro Carvalho à tenda, ao nosso paddock, não é? E eu pergunto-lhe, o Rafael? E ele responde-me assim, eu não sei, ele foi aí para o meio do monte. Eu disse, mas ele foi para o meio do monte fazer o quê? Vocês não foram à casa de banho? E o Pedro, nós fomos, Pedro, mas aquilo na sanita fazia castelinho. Depois tinhas ido ao café fazer o teu cocó, não é? Isto só para dizer que é daquelas coisas que não sei se mudaram, espero que sim. Não faço, nunca mais fomos, já não vamos ao fundão há uns anos. Mas o problema não está nos circuitos, eu acho. Ou seja, na diferença dos circuitos eu tive a ver um vídeo uma curva on para a board. esquerda, uma curva para a direita. Eu nem sei, nem vi a pista, estou um bocadinho desligado disso. Vi os resultados, obviamente. Prova que foi ganha nos elites pelo João Cruz e nas femininas pela Beatriz Guerra. A Raquel não foi, a Ana já está noutras núpcias, que já está a andar de bicicleta. Já está a andar de bicicleta com a malta da Cannondale, já está em Andorra. E quero mesmo muito expectante. Espero que a Ana venha ao Campeonato da Europa. Espero mesmo que a Ana venha ao Campeonato da Europa, que temos visto muito folclore. Aqui há tempos, malta, disseram aqui num vídeo que já se sabe que o Nino vai. E eu pergunto, como é que sabem? Souberam? Ou seja, existe alguma lista? Porque ainda não foi divulgado nada e é impossível vocês saberem que o Nino vem, porque isto é uma seleção do país. Ou seja, obviamente que a Suíça, se o Nino mostrar vontade, que a Suíça o vai escolher, não é? Mas onde é que viram isso? Como é que sabem que o Nino vem? Porque eu já vi isso em relação ao Nino e já disseram também em relação ao Pidcock. Mas como é que sabem isso? Eu andei à procura, só que não há em lado nenhum, porque isto é depois uma seleção. Ou seja, os países é que vão selecionar os atletas. E só se sabe quando os países lançarem essa... É isso que eu ia dizer, nós temos visto muito folclore, muita promoção, uma boa outra má por parte de Melgaço, mas está a fazer trabalho de comunicação, que isso é que é importante. E a maior parte dele muito bem feito, na minha opinião. Temos visto muitos atletas da seleção a serem convocados para estágios, mas efetivamente não sabemos quem vai e quem não vai. Já sabes alguns que eles às vezes põem a dizer este atleta vai estar presente. Sim, vai estar presente. Sim. Então já vais sabendo alguns. Não existe depois uma lista. Portugal, sendo país organizador, tem vagas máximas para poder ocupar e acho que faz todo sentido que as ocupe com os atletas que acharem que têm valor para ir. Que na minha opinião seria ter tudo o que é júniores lá para o meio, sub-23, ter assim malta com capacidade para aprender. Gente boa, vamos encerrar o CLC este ano com o Campeonato Europeu. Após o Campeonato Europeu faremos o último CLC desta temporada e depois vamos regressar certamente em meados de finais de setembro, início de outubro. Por hoje encerramos este CLC, não é, Rafael? Forte abraço a todos. Grande abraço, eu vou passar a camisa a ferro. Eu fui.